Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que loucura, hein? Que dia, mercado extremamente agressivo no pregão de hoje. Sobe num movimento, cai em outro momento, lateraliza em outro momento, mas a pergunta que não quer calar, como você se comportou nesse pregão? Teve disciplina o suficiente para esperar um movimento e executou? Teve paciência a ponto de aguardar a melhor configuração dentro do seu operacional? O maior erro dos operadores é aquela completa situação, aquela sacanagem de eu não consigo esperar o movimento e acabo executando sem nem mesmo estar preparado. Você é esse tipo de operador, pare hoje mesmo. Por isso que nós temos a sala ao vivo para te ajudar a evoluir, a crescer, a se desenvolver, operando de forma segura e técnica. Por que segura, Felipe? Você está falando que a gente não vai tomar stop? Não, queridos, muito pelo contrário. Tanto que hoje nós começamos o dia com stop. A primeira operação nossa foi negativa. Mas eu garanto para vocês que nós vamos seguir uma linha muito técnica de racional, objetivo e sim, muito lucrativo. Porque nosso risco são pelo menos 3 vezes o tamanho da nossa operação. Fechou? Então, vamos lá. Vamos observar aqui detalhe a detalhe. Vamos observar aqui cenário a cenário. Vamos observar aqui movimento a movimento do pregão de hoje. Mas antes, queria te convidar. Preencha o formulário aqui. Preencha o formulário e venha fazer parte da nossa turma. Curte o vídeo, comenta, compartilha, deixa seu like aí para dar uma moral para a gente alcançar mais e mais pessoas. Bacana? Nem vou falar do pregão de ontem porque o índice abriu com um gap grande de baixo aqui. Não tem muito o que usar como referência do pregão de ontem, tá? Ele abriu com um gap abaixo da mínima, nem conseguiu ter força suficiente para voltar num ponto minimamente satisfatório e interessante. Então vamos focar aqui na nossa referência oficial do dia. Mercado abre e começa a cair. Queridos, o que eu sempre falo com vocês? E aqui foi um erro, tá? Eu já vou te adiantando, eu cometi um erro. Essa movimentação de início, quando o mercado começa a cair, enquanto não existe uma captura de liquidez, cuidado em executar uma operação. Pô, Felipe, mas aí você falou de errar, como assim? Eu entrei antes da captura de liquidez. Você pode observar que o mercado veio capturar a liquidez, armou uma deriva aqui e reverteu, dando a oportunidade de compra perfeita. Só que eu fui afobado e acabei me posicionando antes. Pô, mas aí você errou. Sim, querido, eu também erro. Nós estamos aqui, nós estamos operando, nós estamos fazendo ali todos os dias a leitura e o desenho, mas o objetivo é... Se errar, erra pequeno. E quando acertar, acerte grande para recuperar o prejuízo e colocar oficialmente lucro no bolso. O problema não é você errar. O problema é que quando você acerta, você não ganha o suficiente a ponto de ter um resultado saudável no final do mês. Fechou? Então aqui, acabei fazendo essa operação, fui um pouco afobado aqui, acabei entrando, acreditando num pivôzinho muito interno do preço aqui, acabei tomando um stop, o mercado acabou me tirando, travou por muito tempo aqui, abriu o mercado à vista e deu uma única chance. Na hora que o mercado à vista abriu, ele deu uma chance e foi a chance que a gente precisava para observar todo esse movimento logo após a deriva. Aqui entra um cenário de desenho e estudo do Price Action. O que é Price Action? Eu falo todos os dias aqui, é a leitura do preço, é você saber fazer esse tipo de leitura, não se afobar na hora que ela aparecer, esperar a configuração perfeita, porque quando aparecer você simplesmente chega aí, executa. Foi o que aconteceu. O pregão se desenvolveu, a operação apareceu, a gente vai lá e executa. Você pode observar que o mercado conseguiu subir. Eu falei assim, queridos, ele chegou na máxima do dia. Toda a queda, sem nenhum consumo de liquidez, ali o dinheiro está preso onde? Na máxima. O mercado voltou em linha reta para lá. Quando chegou, não teve força para passar, eu falei, olha só, vamos observar um cenário aqui muito legal, muito objetivo, que é a possibilidade da correção na região dos 50% do dia. Por quê? Porque o mercado subiu em linha reta, que ele corrija 50% do dia, armando um pivô de sacanagem em indução, mas dando continuidade na alta. Era essa a nossa leitura, era essa a nossa expectativa. Uma pena que ele não conseguiu confirmar. Ele validou uma possível estrutura. Eu acreditei nessa micro
referência de indução aqui para tentar a venda. Acabei tomando esse stopzinho, respirei fundo e show de bola. Paciência e atenção. E aqui entrou a nossa operação bacana. Mais uma vez, falhando continuidade, deixou um IFVG aqui nessa máxima, deixou muita liquidez aqui, deixou essa indução antes de começar o movimento e a gente cravou a venda aqui. Foi cravada, foi maravilhosa essa venda. Uma venda que andou 600 pontos, perfeita. Por quê? Porque era a correção dos 50% do dia. Era um IFVG que estava no gráfico de 5 minutos, que o mercado também limpo, lindo, 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 tocou e voltou para a máxima do dia, seguindo 100% a referência de continuidade. O que que você aprende com isso daqui? Que é só você ter paciência. Você está observando que agora com o mercado americano começando uma hora mais tarde, muitas das vezes o preço está demorando para encaixar as operações. Se isso está acontecendo, por que que você fica se metendo em operações antes de uma leitura clara e objetiva? Pô, Felipe, tá com dificuldade, tô com dificuldade de operar ali na primeira hora do dia, entre 9 e 10 horas, que o preço está ficando muito chato. O que que tem você esperar? O que que tem você ter um pouquinho mais de paciência? Os operadores, eles têm aquela mania besta de acreditar que por estarem na frente da tela existe uma necessidade, existe uma obrigação de procurar um clique, e isso não é verdade. Isso não mais é verdade. Para com isso de uma vez por todas. Estar na frente da tela não condiciona você a sair clicando igual um cracudo. Para com isso. Para o pregão de amanhã, super quarta, tá? É o melhor dia, queridos. Vem e participa. Vem ver como é que nós conseguimos interpretar e fazer a leitura do mercado nas oportunidades de volatilidade. Eu quero te ajudar para fazer você ter um belo de um resultado. Você precisa estar junto com a gente no pregão de amanhã. Aqui, você tem aqui topo fundo. Esse topo aqui rompido, eu tenho um pouco de cuidado, tá? Eu sempre falo para você fazer a pergunta para você mesmo. Isso é um rompimento ou tem uma característica de liquidez? Você responde. Deixa aí nos comentários o que você acredita. Característica de rompimento ou de liquidez? Ah, Felipe, eu acho que isso aqui é rompimento. Show de bola. Se isso é rompimento, você tem o primeiro possível pivô, o mercado acaba. Primeiro possível ponto de pivô no mercado acabou passando, então não dá para considerar como liquidez. E você tem o principal, que é onde eu esperaria para justificar uma referência compradora. Caso isso daqui aconteça, segue a ponta compradora assim. Fechou? Não, Filipão, não acredito que isso aqui foi rompimento, acredito que isso aqui foi uma linda liquidez consumida. Esse ponto aqui é um choque interno, então o respiro do preço é para entregar a venda, a gente precisa trabalhar com uma venda nessa região. Show de bola, é mais uma chance, é mais uma oportunidade para você trabalhar e operar. O menino dólar, ao contrário do índice, o dólar também fez o mesmo desenho. Armou uma deriva. Deriva acontece numa estrutura contrária ao movimento. Tá subindo com muita força, começou a falhar aqui esse tipo de situação, começa a procurar algo para justificar a sua venda. Você tem que operar dessa forma, lendo, objetivando e seguindo a risca quando aparecem as oportunidades. Ah, Felipe, mas tem hora que não tem. Então você não faz nada. Ah, mas a estrutura que era de alta aqui, como o mercado abriu, eu acreditei que aqui era indução. Olha só o mercado voltando aqui. No gráfico de minuto tem uma compra nesse respiro. Perfeito, você pegou o belo movimento aqui de volta. Não, Felipão, eu operei só seguindo o referencial do dia. Quando o mercado fez esse topo, perdeu a mínima da abertura e voltou, eu consegui enxergar nessa região aqui uma zona de oferta, ou seja, um order block para eu trabalhar na venda. Olha essa operação maravilhosa que você conseguiu pegar. Ao contrário do que aconteceu no índice, o dólar foi bem tranquilo, subiu, caiu, voltou e caiu. Consigo observar oportunidade de execução nessa compra, nessa venda, para você poder ter trabalhado. Então, eu estou com dificuldade de observar, a sala é para você. Eu estou com dificuldade de ver esses movimentos e entender. Estude um pouco mais, paga o preço ali de aprender, de se dedicar ali para você ter o resultado que você tanto almeja. Fechou? Nós temos aqui uma manipulação, nós temos aqui a máxima do pregão. Andou e no final das contas, não andou para lugar nenhum. Então, muito cuidado. Você tem oportunidade de liquidez interna? Sim. Quer acreditar na ponta vendedora? Atenção nesse possível IFVG aqui. Quer acreditar na ponta vendedora? Atenção nesse Liquidity Void, que é uma sequência de FVG. O mercado tocar e continuar. Felipe, não, acredito que isso aqui foi uma bela de uma liquidez. Aqui vai ser um possível e belo choque acontecendo. Tem mesmo esse choquezinho interno que já
validou aqui. Então, o preço voltando, eu tenho operação de compra com alvo lá nas máximas. Se o preço não conseguir formar esse movimento de alta aqui, manipular nesse FVG, respirando essa região, você tem alvo aqui embaixo. Observa que numa estrutura de indecisão, ou seja, que o mercado está lateral, os seus alvos, caso você consiga se posicionar, estão na referência oposta. Então, se você conseguir uma compra, seu alvo é lá nas máximas. Se você conseguir uma venda, seu alvo é nas mínimas para, muito provavelmente, continuidade desse movimento. Fechou? Paciência e atenção. Um grande abraço a todos. Te espero do outro lado da tela. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. E venha fazer parte hoje mesmo do nosso time para crescer e evoluir bacana. Tamo junto. Deus abençoe e até a próxima. Vá!